Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Medeiros, hoje com o nosso quadro que a gente gosta muito de fazer, principalmente quando se trata de uma contratação boa, igual nós vamos falar agora aqui para vocês. Já peço para você ficar até o final desse vídeo, se inscrever em nosso canal. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo aqui à família do canal do Medeiros. E deixa o seu like, muito importante, o YouTube divulga para outros irmãos de camisa botafoguenses. O Opinião do Especialista hoje está trazendo o Thiago Brandão para falar com a gente aqui sobre nada mais, nada menos do que Santiago Rodrigues. A melhor contratação do Botafogo dessa primeira janela, vai? Porque o Wendel só chega em junho, né? Então, Santiago Rodrigues para agora é a melhor contratação do Botafogo dessa janela e a de mais investimento. Vamos falar sobre tudo isso. E com o especialista Thiago Brandão, que cobre muito bem aí a MLS, né? O Botafogo que está indo bastante na MLS desde o ano passado, né? Já foi no Savarino, Gregory, já foi no Almada. Mais um que o Botafogo traz de lá. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por aceitar o nosso convite para a gente falar de Botafogo aqui, do Santiago Rodrigues, tá? Seja muito bem-vindo sempre. Eu que agradeço pelo convite. O Botafogo que não para de explorar a MLS, né? Vem buscar muitos jogadores lá e normalmente tem acertado, né? O Botafogo ainda não errou nesses tiros da MLS, acertou com o Gregory, acertou com o Savarino, acertou com o Almada. Agora tá trazendo o Santos também, muito próximo do Elias Manuel. Vamos falar hoje do Santiago Rodrigues, destaque do New York City, né? Exatamente. Queria que você falasse um pouco de você primeiro, o trabalho que você faz, pedir para a galera seguir também lá o teu trabalho, Thiago Brandão. Fala um pouquinho sobre você e depois a gente já começa a falar sobre o Santi. Sou jornalista, moro aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? Apesar de cobrir MLS, moro aqui no Rio. Cubro também os jogos do time do Rio por uma rádio aqui, Litoral News, mas o meu trabalho de MLS é do território MLS. A gente é um blog, um site, não sou só eu. São vários jornalistas, alguns que inclusive moram nos Estados Unidos. Eu não sou o criador do projeto, nada desse tipo. Mas entrei no projeto, tem 4 anos, e entrei como um repórter de site, né, para blog e tal. Enfim, fui crescendo dentro do site. Hoje faço entrevista, participo de coletiva virtual, enfim. Faço várias coisas e cubro o MLS, né? A gente cobre a liga, a gente tenta dar o nosso melhor lá, como tem vários representantes também lá nos Estados Unidos, então tem acesso aos jogos, enfim. É uma cobertura bem legal, assim, da liga. A liga é meio escondida aqui no Brasil por conta dos direitos de transmissão, é de um streaming mais fechado, então muitas vezes não tem um público geral, né? Mas tem muito jogador interessante. E é sempre bem legal que eu sou sempre chamado, como fui hoje também aqui pelo canal do Medeiros, para falar quando os reforços chegam, porque as pessoas buscam essas referências, né? Então, quem quiser ter mais referência até no dia a dia, ó, esse jogador, vou ficar de olho no que ele pode acabar chegando um dia e tal, me segue lá, segue o Território MLS também, que a gente faz uma cobertura bem legal. Legal, e eu acho que isso é uma das coisas que eu torço muito para que mude nos próximos anos, né? Porque cada vez mais o torcedor está interessado em assistir a MLS. Podia abrir um pouco mais essa questão das transmissões, né? Eu também tenho dificuldade de assistir os jogos da MLS, mas eu acho que talvez aí nos próximos anos, quem sabe. Como é que tá isso? Antes da gente falar isso do Santos, eu acho que é importante a gente perguntar sobre isso. Como é que tá essa questão? O contrato é muito longo lá com aquele aplicativo ou tem alguma expectativa de mudar futuramente? O contrato foi feito por 10 anos, né? Já tem 3, então teoricamente tem mais 7 anos de contrato. Nos Estados Unidos, esse ano, eles sublicenciaram para Fox, né? O canal de televisão dos Estados Unidos. E um jogo por rodada passa na Fox. Isso já me deu uma certa esperança que eles podem sublicenciar para o resto do mundo, né? Nos 2 primeiros anos, foi só no aplicativo de streaming. Agora eles sublicenciaram para o terceiro nos Estados Unidos, um jogo por rodada. Antes o jogo passava na ESPN aqui no Brasil, né, no grupo Disney, então tinha sempre um jogo por rodada também que acabava passando na TV. Eu acho que passando na TV é mais fácil, né? Às vezes o cara tá num domingo à noite ali, zapeando a TV, para na ESPN, tá tendo um jogo, acaba assistindo. Sim. Mas a expectativa é que nos próximos anos, quem sabe, possa ser sublicenciado. O bom para a liga é que entrou muito dinheiro, né? Esse contrato de streaming fez entrar muito dinheiro. Se fala muito, não tem confirmação oficial, mas que o próprio streaming investiu uma parte do próprio dinheiro para trazer o Messi para a MLS. Então, o contrato do Messi tem uma porcentagem ali que quem paga é o streaming, que tem o direito da liga. É como se uma Globo ou outro canal aqui Sim. pagasse para trazer o Neymar para o Santos, uma parte, né, do salário do Neymar, algo assim. Então, de fato, ajuda muito a MLS nesse sentido de entrar dinheiro, mas acaba ficando escondido para o público geral.
É isso. Então vamos ver como é que vai ficar aí nos próximos anos, né? Eu tenho muito interesse mesmo em acompanhar cada vez mais. Ainda mais que o Botafogo agora está visitando a MLS aí, né? Digamos assim, nas janelas. Viu que deu certo com Savarino, Gregory e Almada no ano passado. Vamos começar a falar sobre a principal contratação do Botafogo nesse ano agora de 2025, pelo menos nessa primeira janela, do Santiago Rodrigues. E aí eu já vou passar para o Thiago falar um pouco sobre o Santiago. E seguinte, tipo um overview, né? Um resumo aí do que ele acha do jogador, como é que ele pode agregar ao Botafogo. Muitos estão encarando como substituto do Almada, né? Que fez muito sucesso aqui no Botafogo, apesar da curta passagem. Foi um jogador que deixou saudades, está lá no Lyon, na França agora. E o Santiago pode ser esse jogador, Thiago? O Santiago o Santi, né, como a gente chama, ele é um jogador que está acostumado ali para jogar na meia esquerda, é um meia armador, ou você acha que ele já é um cara mais do 1 contra 1, que vai pisar mais na área? Eu vi alguns vídeos com cobrança de falta dele, né, um jogador que costuma bater falta. Como é que você analisa aí essa contratação do Botafogo? O Santiago é um meia, um camisa 10, assim, não é um jogador tanto de velocidade, então não vejo ele tanto jogando pelo lado, acho que até pode fazer um meia esquerda, né? Mas ponta, assim, bem difícil, né? Não acho que não vai ser esse tipo de jogador. É um meia, é um jogador que pensa o jogo, chega na área, bate pro gol, então é um cara de circulação, de armação de jogo, mas que também entra na área, né? Aquele segundo atacante, às vezes um meia que chega bastante na frente. Eu acho que ele é mais esse estilo de jogador. O Almada também era isso, só que o Almada tinha a característica da velocidade, né? O Almada, quando ligava o motorzinho, ele conseguia acelerar muito o jogo. Eu não vejo o Santi fazendo isso. Mas em compensação, o Santi é mais forte. O Santi consegue aguentar mais tranco, jogar mais centralizado, tem menos dificuldade com volante mais cascudo, esse tipo de coisa, né? Eu acho que o Santi é mais esse tipo de jogador, o Almada jogava mais aberto. Então, de fato, tem essa pequena diferença entre os dois jogadores. Mas eu acho que a comparação é natural muito por conta da MLS e pelo preço. E ser gringo também, né? Eu acho que é Sim. natural fazer essa comparação. Não é necessariamente o mesmo estilo de jogo. Eu acho até que eles podem. O Santos pode ser o substituto do Almada no time titular. Vai entrar naquele lugar ali, mas não é a mesma característica. Ele não vai fazer as mesmas coisas que o Almada fazia no Botafogo. É diferente. Mas eu acho que ele pode ser o substituto, sim, no time titular do Botafogo. É isso, o Botafogo que tem o Savarino ali, né, como opção hoje, que ficou no clube. Tem também agora o Santi chegando e o Arthur para a ponta direita. O que o torcedor está imaginando talvez seja esses três nesse momento, né? Com o Savarino ou o Santi fazendo ali, se revezando, ou uma hora um ficando na meia esquerda e o outro mais centralizado, isso trocando bastante, porque o Savarino tem essa facilidade de jogar em todas essas posições, e o Arthur já um pouco mais na ponta direita, que o Arthur já é um jogador que naturalmente costuma jogar por ali desde a época do Bragantino. Falando do Santi ainda, né, o que eu percebi foi que ele já foi identificado pelo Grupo City, né, que é o último clube dele, o New York City, mas ele já tinha sido identificado lá no Uruguai pelo Montevideo City Torque, não é isso, Thiago? Isso, ele foi identificado no Montevideo City Torque. O início da carreira dele é no City Torque, né? Ele é uruguaio. E o City Torque é uma pequena filial do City no Uruguai. É proporção bem menor que o Bahia. O Bahia é o foco deles aqui na América do Sul. Mas é muito para isso, prospecção de talento. Então eles acham talentos escondidos no Uruguai e o foco é vender. Eu acho que vários outros times do Grupo City têm o foco em ser campeão, algo do tipo. No Uruguai, não. É muito pegar e vender. O Santos foi um desses talentos que eles acharam no Uruguai e mandaram para os Estados Unidos. Quando o Santos chega nos Estados Unidos, qual era a expectativa? Que ele pudesse fazer o salto, os Estados Unidos, futebol europeu, natural, né? Ele deu um salto do Uruguai para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para fora. Só que isso acabou não acontecendo, né? O Santos não atraiu tanto interesse do futebol europeu, é porque de fato saem poucos jogadores da MLS para o futebol europeu. O próprio Almada não atraiu tanto interesse quando estava lá, né? Vem atrair mais aqui até no Brasil, mas já tinha um acordo com o Lyon também encaminhado. Enfim, e ele foi um destaque da MLS na temporada passada. Eu acho que ano passado foi o grande salto dele. Eu acho que ele poderia até atrair interesse do futebol europeu nessas próximas janelas, de junho principalmente, né, que é onde os times mais atacam, justamente por ele ter evoluído muito no ano passado. Então ele chega como uma promessa de um grupo City para o outro, né, ainda muito jovem. E na época, o New York City tinha um dono do time muito claro, assim, que era o Castelhanos, atacante que hoje está na Lazio, foi especulado Sim. no Palmeiras, era o dono do time, o time voltava, jogava ao redor dele e era um time forte, né? Campeão da MLS na época, enfim, era um time bem mais forte.
E aí foi se desfazendo ao pouco. Os Castelhanos foi vendido, o Thales perdeu espaço e foi negociado esse ano para o Corinthians, e assim foram saindo vários jogadores. E o Santi virou o dono do time. Ele ganhou esse protagonismo, né? Com as várias saídas, o New York City entendeu que era hora dele ter o protagonismo na temporada passada. E aí ele ganhou de fato esse protagonismo, virou o camisa 10 da equipe, começou a bater falta, começou a bater pênalti, ele cresce com esse protagonismo. E o New York City é um time muito jovem, principalmente na temporada passada. Esse ano trouxe alguns jogadores mais experientes para compor o elenco. Era um time muito jovem e deu esse espaço a ele. E foi uma grande surpresa. O time conseguiu ir para os playoffs, né, a fase final de mata-mata. Ele foi o grande destaque. E de fato foi um ano bem de evolução do Santiago Rodrigues, que chegou ainda muito jovem justamente para ter essa evolução na MLS. É isso, eu estava até dando uma olhadinha aqui nos números dele, ele que chegou, como você disse aí, já em 2021, né, no New York City, e é só agora, em 2025, depois de 4 anos, que ele sai do clube, né, e vai agora para o Botafogo. E a quantia que o Botafogo pagou nele surpreendeu, assim, pelo menos algumas pessoas. Por quê? A gente está falando de quase 100 milhões de reais, né? Estamos falando aí de valores fixos, 14 milhões de euros, se bater mais algumas metas aí, pode até chegar a 17, 18 milhões de euros, né? Então, assim, é uma das contratações mais caras da história do Botafogo, né? Uma história que recente de SAF, que tem Luiz Henrique, tem o próprio Almada, tem o Wendel, que vai chegar no meio do ano. Você acha que esse valor está um pouco alto demais para o que é o Santiago Rodrigues, ou você acha que realmente, nesse momento, era ali o que ele valia mesmo, esse valor? Então, eu acho que o valor tá um pouco alto, eu acho que foi superfaturado. O Santi é bom jogador, não me entendam mal, o Santi é um jogador muito Sim, com interessante, vem com certeza. uma temporada muito boa, é, vem de uma evolução muito grande, de protagonismo no time dele, só que eu acho que 17 milhões de euros é de fato um dinheiro muito alto, né? Principalmente para o Sim. futebol brasileiro. Então, eu não sei se esse. É complicado avaliar valor de jogador, mas eu acho que se o Santos tivesse vindo por 10, por 12, talvez seria um valor um pouco mais justo até para a temporada dele, para a qualidade dele. Enfim, eu acho que se ele vier e conseguir jogar o que a gente espera dele, tá pago, né? Independente se for 17, 12, não muda muita coisa. Mas analisando, fazendo parâmetros, assim, se o Almada saiu por 22, acho que um valor justo para o Santos seria 12, 13, por aí. O Almada sai da MLS como campeão do mundo, né? Sim. O Almada sai da MLS como terceiro lugar na corrida de melhor jogador da liga. O Santi era um dos 10 melhores meias, podemos dizer assim, estava entre os melhores meias da liga. Mas não é um nível Thiago Almada e o valor acabou ficando muito próximo. É isso. E, assim, eu acho que o Botafogo, uma das estratégias, e precisa ser isso mesmo como empresa, é conseguir algumas vendas acima do que ele comprou, e a gente viu isso com o Luiz Henrique indo para o Zenit, o Botafogo pagou 20, vendeu por 35. Essa questão do Santi agora pagando 14, e o tempo, e ele já está com a idade dele, né? Se a gente for pegar a idade dele, ele tem 25 anos. Ele não é mais um jogador de 19 ou 20 anos. Tá? Estou falando de 25. E ele não tem ainda passagem pela seleção uruguaia principal, né? Pelo que eu vi aqui, ele foi até a sub-23, mas a seleção uruguaia principal ele não teve convocações. Talvez ali um destaque na Liga Brasileira, uma convocação aí para a seleção uruguaia, possa ser que ele aumente aí esse valor. Mas eu concordo contigo, Thiago, acho que 14 milhões realmente é um valor que aí deu uma assustada aí, digamos assim, em algumas pessoas, porque o Botafogo realmente está aí gastando muito, né? O Botafogo está chegando a quase 500 milhões aí de reais em contratações, né? E algumas contratações realmente com valores muito altos. Nessa janela, acima do Santiago, essa janela, só o Wendel, que foi 20 milhões de euros. E é um jogador muito mais consolidado, né? O Wendel, Sim. muito tempo na Europa e tal. Eu acho que o Botafogo tá pagando. Você pode falar até muito melhor que eu, porque você cobre o Botafogo diariamente, mas eu acho que o Botafogo tá pagando caro, assim, nas negociações. É natural, porque sabe que tem dinheiro, né? O clube acabou de fazer dinheiro com premiações, vendas. É natural os times pedirem mais. Mas eu acho que não é só com o Santi, né? Eu acho que todas as contratações, a maioria delas, o Botafogo pagou um pouco mais caro, talvez, do que o mercado pagaria. É isso. Tem alguns números interessantes para a gente passar aqui, eu queria explorar eles com o Thiago também. Em toda a MLS, ele fez 116 jogos, né, nesse tempo que ele ficou lá. 24 gols e 21 assistências. Então mostra aí um número de assistências bem próximos ao número de gols. Né? O jogador que costuma ser um garçom, digamos assim. Né? Eu achei esses números bem interessantes.
E era mais ou menos isso mesmo no New York? Era um jogador de último passe? Era um jogador desse nível, ô Thiago? Então, como eu tinha dito, ele era meio que o dono do meio de campo do time, né? Então ele fazia muito essa transição, a bola sempre estava nele, ele sempre era procurado pelos companheiros. E é um cara de muita chegada na área, né? Pelo menos foi assim no New York City, era um cara que se aproximava para finalizar, buscava sempre, chuta muito bem, né? Bate falta, muito bem, inclusive. E era um cara que aparecia muito na área, então ele sempre estava presente no momento de ataque. Então ele podia concluir com um passe, com uma finalização, é um cara que pisa muito na área, esse meio de campo que gosta de chegar mesmo, né? Ele não vem tanto buscar a bola na defesa como outros meios vêm, ele sempre tá buscando chegar forte na frente. E aí ele é um cara de criação, e se a gente for ver os números é bem legal, porque a última temporada dele você percebe pelos números que foi, de fato, a temporada que ele deslanchou, né? A temporada que ele mais participou em gol, que foi, de fato, o líder do time, justamente como esse meia que chega na área. É isso. Então aí, batemos um papo aqui muito interessante, tem quase 15 minutos aqui 16 minutos agora de vídeo aqui, muito conteúdo, né? Obrigado, Thiago, pela participação. Torcedor do Botafogo que estava com dúvidas sobre o Santi Rodrigues, já não tem mais. Passamos aqui um pente fino sobre as características, números do Santi, né? O pessoal sempre chamou ele de Santi, mesmo é a torcida do Botafogo que já está criando um carinho, uma aproximação, Thiago. Acho que a torcida do Botafogo já criou esse carinho, né? Mas ele sempre foi chamado de Santi também, lá no Uruguai, no próprio Estados Unidos, tem essa costume de abreviar o Santiago, né? Nos países aqui da América do Sul. E uma curiosidade para passar no vídeo, eu falei com pessoas ligadas ao Santi, assim, do staff dele, antes, quando estava tendo a negociação, que ele de fato estava muito empolgado para vir para o Brasil, né? Ele queria muito jogar no futebol brasileiro, queria dar esse salto, né? Porque depois da MLS você tem que dar o salto para algum lugar, para algum futebol mais competitivo até. E ele queria vir muito para o futebol brasileiro, então eu acredito que ele chega bem motivado até por essa questão de seleção, né? Porque de fato precisa jogar, precisa estar presente. Um caso do Bielsa que ele comentou com o Christian Oliveira, que veio para o Grêmio agora também, uruguaio, que estava na MLS. Sim, bom jogador. Que queria muito que ele saísse da MLS para ele pegar um ritmo de jogo maior, né? Jogar mais vezes, contra adversários mais fortes. Eu acho que isso pode se encaixar para o Santos também, né? Acho que se ele jogar bem aqui, naturalmente vai ser convocado. Tem um monte de uruguai convocado jogando aqui no Brasil. Exatamente, o futebol brasileiro acolhe muito bem os uruguaios, o Botafogo tem uma história também com uruguaios assim sensacional, tem o Louco Abreu, tem também o Lodeiro que jogou aqui uma época, enfim. Jogava lá também, o Lodeiro, joga nos Estados Unidos. Joga nos Estados Unidos, o Lodeiro, né? O Lodeiro jogou com o Seedorf aqui no Botafogo em 2013, enfim. O Botafogo tem uma história boa aí com uruguaios, a torcida do Botafogo trata o Louco Abreu como ídolo, enfim. Toda a sorte do mundo para o Santos, coisas boas que a gente ouviu aqui do Thiago, né? Obrigado, Thiago, mais uma vez por ter aceitado o convite, a casa é sua, volte sempre, e tomara que eu te convide muito mais vezes aqui, porque eu acho que o Botafogo explorou muito bem a MLS ano passado, está explorando de novo esse ano, tem mais vídeos aqui, eu só estou esperando confirmar também a questão do atacante, né, do Elias, né? O Elias, se o Botafogo confirmar, né, tá praticamente confirmado, mas o Botafogo anunciar oficialmente, o Thiago tá convidado novamente para a gente falar um pouquinho sobre o Elias aí, o Botafogo indo muito na MLS. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Eu quem agradeço o convite, muito obrigado mesmo, sempre que precisar só chamar, espero que eu volte em breve aí para falar do Elias. Tamo junto. Tá feito, então. É isso aí, galera. Opinião do especialista, hoje edição especial falando de Santi Rodrigues. Thiago Brandão passou tudo, é isso. Deixe seu like, seus comentários do novo camisa número 23 do Botafogo. Pegou até o número do Almada, olha só. Um abraço, até a próxima. Valeu.